aqui em mais um podcast e hoje estou junto com a Kendi. A nossa convidada é a Kendi. Vocês vão conhecer ela, um pouco da história dela, o que aconteceu com a Kendi. Seja bem-vinda, Kendi, ao podcast. Desde já eu te agradeço por você participar aqui, compartilhar a sua história. Obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite de estar aqui, né, transmitindo um pouquinho do que a gente vivencia aí, né, para o pessoal ficar Um pouquinho da por sua dentro, né. história. Pois é, a Kendi você é de Curitiba, né? Sim, aham. A Kendi é de Curitiba, hoje está aqui em Telêmaco, aproveitei essa oportunidade da Kendi estar aqui para ela contar um pouco da história dela, que a Kendi, você é baixa visão, você não é totalmente cega, né? Sim, baixa visão. Você enxerga, tipo, igual, é coisa de luz, ou tipo, ponto, É, ou a do forma? olho esquerdo, eu só tenho a percepção de luz. Do olho direito, eu consigo ter a percepção ali de coisas ou pessoas, só que não nítidas. E você perdeu, foi perdendo assim, ou é de Sim, nascença? na verdade é congênito e quando eu nasci de 7 meses, aí deu uma má formação e com 1 ano e 6 meses minha mãe descobriu que eu tinha catarata. Aí eu fiz a cirurgia e na hora de retirar a catarata lesionaram os meus olhos. Aí Nossa. eu fiquei um tempo cega mesmo, sem enxergar nada, Nossa, quando você era neném? isso, aham, apalpava para enxergar madeira, essas coisas assim. Aí depois que eu fiz a cirurgia, eu comecei a usar um óculos. Era 22 graus para longe e 16 graus para perto. Nossa, bem forte. E daí, conforme fui crescendo, né, foi dando uma diminuída, até que estacionou com 16 anos, era 16,25 para perto e 17,75 para longe. E eu lembro que eu tive um episódio que eu acordei um dia e do olho esquerdo eu comecei a enxergar duplo. Eu olhava para as pessoas e via duas pessoas. Aí depois comecei a enxergar metade das coisas. E quando foi um dia, eu acordei enxergando só um brancão, que é o que eu enxergo hoje do olho esquerdo. E do direito eu Nossa. enxergava normal com óculos ainda. Aham. Aí depois eu fui diagnosticada com ceratocone e comecei a fazer os testes com as lentes, só que não teve muito sucesso. E eu até que a lente saía do olho e daí ficava eh, irritando assim Aham, o olho, mais meu olho. atrapalhava do que Uhum, ajudava. exatamente. E aí quando eles em 2019 eles resolveram fazer um implante, implantar a lente no olho. Aí implantei tudo e quando eu tirei o tampão, eu estava enxergando assim, eu via o médico, mas eu não via detalhe dele, assim. Aham. Mas só de um olho que foi feito esse implante ou nos Sim, dois? só do olho direito, que do esquerdo eu não enxergo nada, só a percepção. Sei que só quando apaga ou acende a luz, assim. Aham. E se E coloca, sabe aquele que tem, como é que fala? Não é transplante? é transplante? Esses até têm os transplantes de córnea, mas é que o meu problema não é na córnea, é no cristalino, que a catarata Ah, ela sim. afeta o cristalino do olho da gente. Então, Eles tiram aquela geralmente pelezinha, transplante né? de córnea, então é por conta do. É quando é o Tem problema sentido o é na nome, né? córnea. Aham. Daí hoje em dia tem cirurgias até para colar a retina de volta, mas é muito arriscado. E quem tem uma percepção de luz, pelo menos, não vai se arriscar a fazer essa cirurgia, né? Porque pode ficar total, Aham. né? Ficar sem ver nada, né? No escuro. 100%. E eu também tinha hipermetropia no meu olho, ele ficava tremendo assim. E eu fiz uma cirurgia só por estética, porque o do olho esquerdo eu não enxergo, né? Mas meu olho era bem no canto assim. E eu fiz a Aham. cirurgia só para tentar centralizar ele ali, só para ele ficar meio reto, porque às vezes tava conversando com a pessoa, daí a pessoa achava que eu tava falando com outra pessoa, porque o olho tava para lá. E Aham. daí eu fiz só por estética, passei uma dor, mas só por Nossa. estética ali. E depois que eu fiz essa cirurgia, ele aumentou muito a pressão do meu olho. A pressão do meu olho estava em 38. E a pressão do olho, quando chega em 50, ela cega total uma pessoa Nossa. ali. Daí já dá o problema na retina. E Aham. daí até hoje, eu uso os
colírios, né? Eles receitam o Britens, né? E também tem uns outros genéricos lá que é cedido, né, pelo governo, porque o Britens mesmo, que é o que é mais usado, que tem 100% de garantia, que estabilize uma pressão ocular ali, ele é pago, né? Agora Aham. os outros O já. colírio é pra diminuir a pressão do olho. Isso, para estabilizar ali, para não E passar dói, daqui. tipo, a pressão assim? Depende do dia, dói. Dá tipo, como se fosse umas pontadas assim no olho, assim. Entendi. E a cabeça também dói muito. Eu todo dia tinha dor de cabeça. A gente vivia à base de remédio para estabilizar. É isso. Ah, nossa, gente, e olha só, a Kendi é mãe também, né? Sim, uhum. Ele tá com quantos anos? Tá com 9 anos já. 9 anos. E como é que, por conta de ser criança, como é que ele lida, assim? Ele já teve algum... Que eu lembro o Gael, assim que ele aprendeu a falar, acho que com 1 ano e pouco, quase 2 anos, ele me perguntou por que que eu tava na cadeira. O seu teve essas fases, assim, de perguntar o porquê? Teve. Aí, só que o meu filho, ele acompanhava muito. Teve até episódio de eu levar ele junto no hospital, por não ter com quem Aham. deixar ele. Ele foi várias vezes comigo no hospital, ele ficava lá Uhum. sentadinho, esperando o médico avaliar meu olho lá. Então, ele acompanhou toda essa fase. Tanto que quando eu perdi mesmo a visão, assim, a ponto de começar a andar com a bengala, e ele até falou para a professora dele que agora ele ia ser o cão-guia da mãe dele. Daí a professora até brincou, não, então você vai ser o filho guia, daí é melhor, né? É, o filho guia é melhor. Mas Aham. geralmente perguntam, é porque a criança, o Gael também, tipo, desde que nasceu, as pessoas chegam na gente e perguntam, né? Ah, o que aconteceu com você? Aí eles já Uhum. escutam, né? Já escuta a Uhum. história. Já Então eu também sabe. não tive muita dificuldade em contar pra ele, porque praticamente desde que ele nasceu ele já sabia É da história que tantas outras pessoas vêm perguntar pra gente. E aí, como sempre, a maioria das vezes eles estão com a gente, né? Eles verdade. acabam escutando e ficando por dentro. Mas eu sempre falo que criança não tem preconceito, né? Quem tem é o Sim, adulto, né? isso é verdade. O preconceito está geralmente nos adultos. Tanto que o meu filho, até quando ele começou na outra escola, que eu ia levar ele, daí os coleguinhas falavam assim, a tua mãe é cega? Daí, não, minha mãe não é cega, minha mãe é baixa visão. Então, porque ele já sabe, né, a Aham, diferença do diferenciar. cego pro baixa É. visão. E é nessa convivência, assim. E, e outra coisa também que eu sempre ensinei ele, até hoje a gente sempre reforça ali, que não existe é, não existe cego, não existe autista, existe pessoas e tem que ser respeitadas, né, da Uhum. maneira de cada uma delas ali. E graças a Deus ele tem crescido, né? Tanto que ele está com 9 anos, tem crescido e não tem esse preconceito, ele Aham. procura ajudar. É o Natan, ele é Natan, né? Que Aham, também é um amor de criança. E ele ele, é. e por conta, acho que desse convívio, de conviver com outras pessoas, né? Que estão ali, tudo, cada um de um jeito, né? Cada um Sim, com um tipo de deficiência. Essas crianças, nossas crianças, ou crianças que convivem, acho que eles têm também uma outra percepção, né? Porque sim, igual uhum, eles também já têm um outro olhar, né? Eles nem precisaram ficar ter alguma deficiência, mas eles olham igual o Gael, ele olha, ah, ali tem escada, ali tem degrau, aí ele já olha onde que tá a rampa, ele já procura se tiver uma cadeira para tirar a cadeira para mim passar. Então eles olham desse jeito também, né? sim, aham, Já olha desse jeito. eles entendem ali o, a pessoa que está ali, não, é que ele tem um problema na visão, então vou ajudar, vem por aqui. Tanto que até ali no Paradesporto, às vezes ele ajudava, na hora que era Uhum. pra gente caminhar, ajudava a guiar alguma das outras meninas que têm dificuldade visual Ah, e o tanto também. que eles gostam, né? Porque criança tem Uhum, disposição, eles têm disposição a mil, né? E sim, aí, o tanto que eles gostam de ajudar. O Gael, ele gosta de ajudar o Alan. Porque a mãe dele já tá cansada, eu já tá cansado de ter que empurrar, então ele não acha uhum. muita graça. Mas, tipo, quando ele precisa, O ele ajuda. novo, né? Mas aí, quando ele vê outra Uhum. pessoa, eles gostam de ajudar a outra pessoa. E aí, acho que é por isso que o nosso é diferenciado, né? Sim, aham. Tanto no ônibus, que muitas das vezes a gente fica em pé no ônibus, né? E ele falava pra mim assim, mãe, é só fazer perna de Hulk, que daí não cai, que daí firma a perna, meio que flexiona o joelho, assim, né? Daí ele falava que isso era perna de Hulk,
daí tu vai ficar mais firme ali Já no faz uma ônibus. atividade dentro do Aham. ônibus. Então é incrível, assim, o que a gente vai passando. E ele, por conta, a Candy, né, casada com o Bruno, que também é deficiente visual, o seu filho foi complicado aceitar assim ou ele foi tranquilo? Não, foi tranquilo, porque ele, como ele conhecia, já conhecia já a minha história, como que funcionava com o Bruno, foi, né, quase a mesma coisa. Ó, pai, aqui, ó, vem por aqui, que aí tá o carrinho, vem por aqui. Aham, E já foi tendo essa preocupação também aham. ali. E as pessoas falavam pra você igual, porque quando eu fiquei grávida, falavam assim, meu Deus, você é louca, engravidar, você tá cadeirante aí, tá grávida. Falaram pra você, nossa, você não enxerga como que você vai cuidar de uma criança, e toda Sim. aquela história lá. Bastante, porque na verdade quando eu engravidei, eu nem sabia que eu estava grávida. Eu fui descobrir quando estava com 4 meses de gestação já. Nossa, Porque para mim eu estava tratando uma gastrite. Fiz nossa. mais de 6 endoscopias e não dava Mas não nada. atrasou sua menstruação, esse tipo de coisa? Não, eu menstruava normal, Nossa, regularzinho assim, todos os meses aham, certinho, nas datas certas. nossa. E foi bem incrível isso daí, quando uma irmã lá da minha igreja falou assim, você tá grávida? Eu falei, não tô, porque tá vindo pra mim, dela, não. Daí eu fiz um exame de sangue, daí deu que eu tava grávida. Primeiro eu chorei bastante, assim, né? E Que a daí gente também depois, se então... pergunta, essas perguntas que eles fazem, né? Uhum. Também se pergunta como é que vai ser, né? A gente Pois também é, e tem daí eu medo. não tinha casa, eu morava num quarto de aluguel na época, lá do meu Nossa. tio. Eu trabalhava numa refrigeração e morava lá no quarto de aluguel. Daí, quando eu tive essa notícia, nossa, eu fiquei bem desesperada, assim. Mas daí Uhum. depois, sei lá, fazer o quê? Agora que eu já fiz agora, tem que correr atrás para lutar por algo pro meu filho. Daí eu comecei a trabalhar numa loja, né, a loja Scopel, que tinha lá em Curitiba. E no começo eu trabalhava de casa em casa. E de casa em casa eu oferecia o crediário da loja. Aí depois que eu ganhei meu filho, eu tive complicações no parto quando eu fui fazer a cesárea, foi feita uma cesárea de emergência. Aí na hora da cesárea foi perfurado meu intestino em 2 lugares. Aí Nossa. fiquei em coma, 45 dias em coma. E e desse período, minha irmã que cuidou do meu filho, minha irmã mais Uhum. velha, ela morava em Santa Catarina. Aí ela veio para Curitiba, né, para me auxiliar, né? Ela tinha ganhado um bebê também, ela ganhou em janeiro, dia Nossa. 2 de janeiro, o bebê dela. Aham. E dela veio para me ajudar, né, que era meu primeiro filho, ela já tinha um bocado de filho já, né? Então ela já sabia como Sei, que aham. Não era de primeira viagem. isso, aham. Daí ela veio pra cá e bem no fim ela veio pra me ajudar mesmo, que ela que cuidou do meu filho. Tem até fotos dela que ela tá com o filho dela no peito e o meu filho no outro, assim. E meu cunhado também, meu cunhado, tanto que meu filho, quando ele falou, chamou o pai, ele chamou meu cunhado, porque era meu cunhado que estava lá, né? Aham. Né, cuidando dele. Meu cunhado trabalhava de açougueiro, ficava até 3 horas da manhã chacoalhando meu, porque ainda que eu queria só ficar chacoalhando assim, e Nossa. chacoalhando meu filho. E no outro dia tinha que levantar às 6 horas da manhã. E então Nossa. ele foi primordial assim. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles. E quando eu fiquei no hospital, fiquei 45 dias na UTI. E, a minha irmã, né, e com o pessoal do hospital, com a coordenação, eles conseguiram levar, era uma semana antes pro Dia das Mães, e eles conseguiram levar o meu filho lá na UTI para mim ver ele. Nossa. Que legal. Tem até tinha a foto, não sei, consumiram com a foto. Eles Aham. colocaram uns panos azul assim, né, para evitar Uhum. a contaminação. Daí enrolaram o meu filho também no pano azul e colocaram em mim, porque eu peguei uma bactéria. Quando a gente fica muito tempo entubado, o organismo pega ali do ambiente uma bactéria. A bactéria é um nome bem complexo, assim, mas o Aham. apelido dela é KPC. E ela ativa toda vez que está num ambiente hospitalar, ela ativa essa bactéria. Então, Nossa. quando eu estou hospitalizada, faço uma cirurgia, alguma coisa, então eu tenho que ficar num isolamento, num quarto isolado. E as pessoas que entram têm que entrar de máscara, de luva, daquele Aham. jalequinho lá, assim, Uhum. para evitar a contaminação.
E eles conseguiram levar o meu filho lá, assim, foi muito emocionante, que Imagina. daí ficou os médicos, as enfermeiras lá do outro lado do vidro, assim, e a minha irmã falou que eles se emocionaram e choraram, assim, porque eu fui desenganada, porque eu não tinha reação à medicação. E eles falaram que ia dar 3 dias para mim reagir à medicação, senão eles iam ter que desligar os aparelhos. Aí Nossa. quando foi no segundo pro terceiro dia, daí eu acordei do coma. Nossa. E foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente ficar sem enxergar um pouco não é nada perto do que Deus fez, né? Porque uma equipe inteira, mais de 22 médicos, te desenganar, te dá 3 dias, e hoje faz 9 anos que me deram 3 dias, Nossa, que então, bênção, hein? exatamente. E a gente vai seguindo a vida, né? Vai aproveitando as oportunidades que a gente tem, né? É, procurando, né, meios de continuar, né? Porque tem muitas pessoas que acontece algum problema, tem alguma coisa, já quer desistir de tudo, né? E Sim. enquanto a vida ainda há esperança, né? Então, se a gente tem vida, vamos correr atrás, vamos Ou estar. transforma um probleminha num problemão, né? Sendo que tem Exatamente, outras coisas que é bem mais problemão, né? Que, exatamente. aham, Uhum. mas as pessoas não têm, né? Ou fica só focada no probleminha e não vê que tem um monte de coisa, tá perdendo tempo, Sim, né? uhum. E queria te perguntar também, que foi lá no Instagram que perguntaram, era sobre vocês dois como casal, agora que eu tô lembrando. Mas era sobre esse negócio de preconceito, né, que a gente falou, Uhum. se a família teve, né, muito preconceito de ser casada com uma pessoa que não enxerga. No começo, teve bastante pessoas que falou, mas como que você vai casar com uma pessoa que também tem problemas? Você tinha que casar com uma pessoa que cuidasse de você, não que você tem que também Ajudar. vou ter que se ajudar a se cuidar. E não, a gente vai cuidando um do outro, cada um da sua forma, e a gente se ajuda, a gente é parceiro em todas as horas, em todas as áreas da nossa vida. E no começo vai muito, mas olha o tanto de remédio que ele toma e aquela injeção, né? Eu tenho uma prima que ela é enfermeira, né? Falando, Aham. nossa, aquela injeção, quem toma, meu Deus do céu, não sei o quê. Então, a gente fala assim, tem os problemas, assim como eu também tenho os medicamentos que a gente tem que tomar contínuo, né? Eu Uhum. também tomo uma anestesia na barriga, que depois que eu fiz a cesárea, né, que teve a perfuração no intestino, eu tive que fazer várias outras cirurgias, e nisso a primeira dela deu aderência, daí e colou os órgãos um no outro, daí eu tive que, e gerou uma hérnia, daí eu tive que reabrir, fazer outra, daí Nossa. teve uma cirurgia que eles tiraram todos os órgãos de dentro, e daí separaram, colocaram Nossa. tela. Tenho mais de 8 telas na minha barriga, que eles daí já colocaram ali para não dar mais essas aderências. E daí Nossa. nisso ficou essa sensibilidade. Daí a cada 2 meses eu tomo uma anestesia, eles chamam de bloqueio. Pega a agulha, né, injeta ali na barriga, né, passa pela pele, pela gordura, né, pelo nervo, até chegar no peritônio, né, daí eles lançam a anestesia. É dolorido assim na hora, mas Nossa. depois pelo menos segura ali até os meses certinho para não ter tanta dor, porque antes eu tinha que tomar 9 comprimidos de gabapentina e um de codeína todos os dias. Daí agora já diminuiu, já não Nossa. preciso tomar tanto, né, por causa dessa Aham. anestesia que tem ajudado bastante. Nossa, esses remédios já são super fortes, né? Sim, aham. E sempre vai ter que fazer isso? Sim. É porque ficou É de ali, meses né? em meses? Agora a cada 2 meses. Antes era todo mês. Daí, Nossa, intervalo é pouco? como o organismo acostumou, né? Agora tá de 2 em 2 meses. Aham. Mas eu acredito que vai chegar um tempo, vai ficar de 3 em 3 meses e de É, que seis em aumente o seis, tempo, né? né? Aham, conforme Aham. o organismo vai acostumando, né? Vai prolongando aí o tratamento. Mas é uma benção para quem ficou 3 anos só sentindo dor direto, né? E hoje já tem, né? A medicina tem eh, Evoluído, né? evoluído, né? Com coisas que vêm a ajudar ali, graças a Deus que tem, né, clareado o entendimento dos homens, né? Para eles ali estar focando nos Aham. estudos e
e E nesse procurando tempo, Kenji, melhorias. igual quando você era criança também, você sofreu, tipo, o preconceito que eu falo, tipo, ai, você, Muito. Nossa, me né, chamavam de garrafinha, que tinha que era bem um desenho forte, lá né? do O seu- garrafinha. Dá uma raiva. E Imagina. daí, meu cabelo nunca foi muito bom, sim. Daí parecia um microfone, as pessoas vinham e batiam na minha cabeça, testando o som. Nossa, eu sofri muito bullying. Naquela época, Nossa. não tinha esse negócio que tem hoje. Hoje em dia, qualquer coisa, o pessoal Aham. fala, já quer processar, não sei o quê. Na minha época, não, se eu fosse processar, nossa, tinha uma grana preta hoje. Nossa, E muito, imagina. e E em como que você questão. lidou com isso? Porque que é complicado, né? O segredo sempre é Deus, né? Porque Deus que nos dá força, que nos dá graça, né? Porque sempre vai ter alguém que não gosta da gente. A gente procura agradar a todos, né? Mas sempre vai ter um ou outro que vai querer ficar ali irritando, provocando, Uhum. falando alguma Sempre coisa tem uns para tentar. atribulados, né? Uhum, tem uns Umas enviados no campo. provação. Para tentar, mas a gente sempre busca Deus e pede para Ele dar graça, sabedoria para a gente agir ali, né? Mas Uhum. eu sofri muito na época escolar também, porque não tinha a acessibilidade que tem hoje. Hoje tem professora de apoio. Na É minha época, não, verdade. eu sentava quase colada no quadro para me tentar enxergar ali que a professora passava. Eu tinha uma professora no ensino fundamental, na segunda série, que ela fazia bastante ditado, daí eu gostava, porque daí Uhum. eu Você seguia, aprendi a né? escrever mais rápido, então ela ditava e eu escrevia ali certinho. Aham. Agora, quando era no quadro, eu já demorava para escrever, porque daí até eu enxergar a palavra ali. Uhum. E você Então, teve que aprender braille também? sim, eu aprendi o braille. Eu aprendi tanto a ler o braille quanto a escrever lá na folha ali. Às vezes eu Aham. escrevia alguma letra errada lá, alguma coisa errada, a professora ia ler, daí falou, você errou Mas você aqui. sabe os dois, então, Sei ler né? e sei escrever no braille, na Aham. máquina também. Mas e normal, assim, igual também? É, eu sei escrever em tinta também, Aham. só que eu não consigo ler, a não ser que seja uma letra maior. Quando eu anoto as coisas da lojinha, eu Aham. anoto em duas, três linhas, escrevo a palavra em duas, três linhas, aí eu consigo ver com a minha lupa, né? Aham. Ah, Ah, é, você usa mas uma lupa. isso, eu tenho Porque uma agora você lupa. não tem lente nem usa óculos, né? Eu tenho uma lente de 18 graus no meu olho direito, mas eu, Ah, como eu você tem falei, a lente, então. tenho, eu fiz o implante, né, Aham. secundário, só que não deu muito retorno, assim, eu consigo ver a pessoa, mas não nítida, assim, né, as coisas Aham. também. E de pertinho, assim, se for uma fonte maior, eu consigo ler. Agora, se não tiver fonte ampliada ali, daí sem chance. Ah, Só sim, com o entendi. Talkback ou o NVDA mesmo. Aham. Mas a gente prefere o talkback, a gente fica meio preguiçoso também de ficar ali. Daí, Aham. tendo o talkback, a mulher já lê ali o que que é Pra e, que ficar forçando, né? Se ela aham, já e faz o também trabalho dela, desgasta vamos muito a deixar ela visão. trabalhar, né? Uhum. E desgasta muito a visão da gente ficar forçando. Ah, sim, Tem verdade. umas aulas de estimulação visual que eles falam pra gente ter um jogo lá de cor, pra gente tentar firmar os olhos ali para ter uma estimulação, assim, mas ele depois dói muito o olho, dói a cabeça. Ah, sim. É igual você falou sobre costurar e como que você não força muito? Ou é mais na mão daí que você É sente? mais na mão, que daí você vai sentindo ali onde tá o ponto, né? Ah, bom. É, na costura eu uso aquela agulha que é curva, não sei se você já viu, que Não. vem, tem um coisinho, geralmente é um tabletinho assim, daí tem um monte de agulha pequenininha, daí tem as maiorzinhas e tem uma que é curva. Daquela o buraco é bem maior, daí eu Ah, consigo até colocar sim. o fio lá, eu coloco o fio, Ah, que tudo, legal. e daí passa a primeira linha onde eu quero costurar ali, e daí eu vou sentindo os outros pontos ali, tudo na mão ali, tudo Ah, que na legal. sensibilidade. Que legal. Viu, Ken, que você quer deixar algum recado para quem tá chegando agora, para quem tá começando aí, ou quem sofreu, né? Alguém que não seja de nascença, alguém que tá passando por esse processo de perder a visão ou de baixa visão. Como é que as pessoas seguem em frente para seguir em frente? Ah, o recado é acreditar em si, porque tem muitas pessoas que falam, porque vai ter um problema, não vai poder fazer mais nada. Pode sim. A partir do momento que você tem força de vontade, dedicação e que você queira mesmo fazer algo, né? Tem coisas que infelizmente não tem como a gente fazer, como dirigir, né? É, Uhum. até tem, né? Se for num lugar aberto, tiver alguém ali para te Guiando, né? direcionar, né? Igual meu esposo, né? Um dia o amigo dele levou ele lá para dirigir num lugar aberto, né? E ele falava direito
direita, esquerda, daí sim. Mas tem muitas coisas que é possível. Eu tive um professor de informática que ele é cego total e ele é técnico em TI. Então, tem Legal. professoras também, a professora Gi, né, que dá aula de educação especial. Tem outras professoras lá em Curitiba que eu conheci também que tinha a deficiência e estava ali, né? Tem pessoas que são baixa visão, tem cegos totais, tem é, pessoas que tenham uma dificuldade e mesmo assim desempenha sua função ali. E por quê? Porque eles acreditaram em si e também o, o essencial também é ter apoio, né? Se alguém um apoio é Verdade. muito melhor. Você Aham. tem que ser o seu próprio apoio, claro, tem que se esforçar, né? Se É, automotivar. Mas se você tiver um apoio de uma família, de um amigo, é muito melhor. sim. Porque hoje a gente está onde a gente está hoje é por causa desses apoios, dessas palavras, porque tem até uma história que fala que tinha uma corrida de sapo lá, e daí era longa a jornada. Daí o pessoal que estava ali na plateia começaram a falar assim: ah, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E os sapos foram parando, foram parando, foram parando. E de repente só ficou um lá. Daí quando ele chegou lá no final, daí falaram assim: "E como que você fez para não dar ouvido às palavras de desmotivação que o pessoal estava falando?" E o sapo ficou parado, porque o sapo era surdo. Então, Não por um escutou os lado, outros, não né? escutou porque ele era surdo. Então, por um lado ali ajudou ele, Uhum. porque ele não. E muitas das vezes a gente tem que se fazer de surdo para se Pra for seguir, né? para seguir em frente, né? Porque se não for dar ouvido a tudo que as pessoas, mas pior que Verdade. é verdade, acho que não vou conseguir. Uhum. Não vou poder fazer isso, não vou poder aquilo. E hoje, graças a Deus, a gente participou do Parajapes lá de Londrina, né? Eu E ganhei o duas tanto que é bom, medalhas né, de praticar ouro. esporte, porque a gente conhece Sim, outras pessoas que estão na mesma situação, ou então exatamente. situação mais complicada, e estão lá, né? Uhum, eu pensava que eu nunca mais ia poder correr. E penso, nossa, aquele dia que eu fiz os 400 metros ali, nossa, parece nossa, como meu Imagina. esposo falou, parece que abriu um mundo, assim, porque você Aham. poder correr ali sem se preocupar ali, que se você cair, pelo menos tá no reto ali, Aham. né? Não vai cair num E buraco, né? vocês correm com guia, né? Sim, e no meu caso eu já posso correr sem guia, porque eu consigo enxergar as raias, Ah, né? sim. Agora, a partir do Bruno ali para adiante, daí ele tem que ser com um guia. Ah, viu só mais uma pergunta que tinha lá também, sobre vergonha. Se tinha vergonha, assim, de sair na rua e as pessoas olharem, ai, tem uma pessoa cega na rua. Não, porque daí a gente nem vê, Nem vê que a pessoa tá olhando, né? nem vê que tá olhando, mas a gente. Mas vergonha de sair, assim, por conta de vergonha, que é, né? Vai ter outras pessoas falando, né? Ah, eu lá. Não, isso eu nunca tive vergonha, até porque não tinha como eu fugir dessa realidade, só se eu não saísse de casa, né? E, Aham. e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de multidão, de estar com as pessoas, de ter gente na casa, de estar com os amigos, com a família e tudo mais, né? Então, Aham. uma coisa que eu nunca tive foi vergonha. Que bom, É né? bem sem Então, vergonha, as né? outras, né, gente que se eu tiver alguma vergonha, né, não precisa, né, que tem que, não dá pra ficar Exatamente. trancado. Exatamente, até porque isso não é uma coisa que sempre fala, vergonha é você roubar, você humilhar os outros ali para tentar se crescer acima das coisas dos outros ali. Isso é o que tem que ser vergonhoso, né? Verdade. Agora, isso é uma fatalidade que acontece, alguns é fatalidade, outros é genético, né? Uhum. Então, tem que seguir em frente e buscar o melhor, né? Sempre Sim. Que tem eu muita coisa boa pra fazer, né? Sim, exatamente. Eu fazia uma licenciatura em matemática. Depois que eu perdi minha visão, eu tive que parar porque matemática é mais complicada, né? Que é Aham. cálculo, é mais visual, assim. Mas Uhum. eu pretendo, sim, futuramente fazer uma outra faculdade numa outra área, né? Né, quem sabe, né, para estar ali, né, que Uhum. eu queria muito dar aula, até o meu sobrinho falava que quando
E queria ter terminado já os estudos quando eu fosse dar aula, porque senão eu ia fazer que nem a senhorita Trunchbull, ia trancar eles na porta com prego. Ai, imagino. Mas é legal, a Gislane, ela vai vir aqui ainda no podcast, vai contar a história dela, mas ela é formada, ela e a irmã dela, né, que são deficiente visual, Sim, as duas são professoras, né? As duas são E uma já professoras. dá aula, a Gi já dá aula, né? Já dá aula de educação especial. Pois Mas é, é então incrível. não dá pra ficar parado não, porque dá pra se formar, dá pra trabalhar, né? Dá pra fazer Sim, tudo. dá pra fazer tudo. Como eu já falei no vídeo passado, então ser diferente é normal. Então você pode Verdade. fazer o que você quiser dentro da possibilidade ali, claro, né? Ser diferente é um diferencial, né? Sim, aham. Ai, Kendi, então eu te agradeço por você contar um pouco da sua Eu história, que compartilhar agradeço. aqui com a gente. Obrigada por ter vindo no podcast e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.